eu sei que eu não estou sozinho. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque Ele disse que estaria conosco até o confim da terra, até o final de tudo. Como tudo não acabou, então Ele está comigo. Eu já preguei sobre isso aqui. Às vezes se desesperam porque perderam a convicção de que estão acompanhados. E por que perdem a convicção de que estão acompanhados? Porque não estão sentindo a presença dele. Eles reduzem a presença de Deus às suas sensações. Mas pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Você precisa. Na cabeça da maioria dos crentes precisa. Por quê? Porque nós pregamos uma fé epidérmica. A gente só acredita se que Deus está agindo no culto, que o Espírito Santo está agindo se alguém cair, se alguém babar. A gente só acredita que o Espírito Santo está se movendo, que o sobrenatural está dentro de nós nos abençoando, se as minhas sensações disserem. Ou seja, a régua que mede o mover de Deus na minha vida são minhas sensações. Um crente que submete o mover de Deus e a sua presença, as suas sensações, não merece a presença de Deus. Aí nós vemos essa briga dos históricos com o pentecostal. O pentecostal acha que tem mais poder do que o histórico, porque tu vai no culto do pentecostal e está todo mundo pulando, está todo mundo glorificando, aleluia, aí tu vem no culto dos históricos, está todo mundo sentado ouvindo com reverência. Aí você fala que aquele culto lá é muito frio. O Espírito Santo não se move lá. Por quê? Porque eu não estou sentindo arrepio, eu não estou correndo, eu não estou, aleluia, glória a Deus, eu não estou... Aí você pentecostal acha que isso é poder. Quando chegam as cadeias da vida, você não sabe o que fazer, nem como se comportar, porque acreditou numa fé sensitiva, epidérmica, esotérica, mas não percebeu que depois de 20 anos de crente continua ignorante na palavra, e não sabe nada sobre Deus, e não sabe como reagir quando os calabouços da vida chegam até nós, quando as cadeias nos prendem, quando o dia mal chega, quando a injustiça nos abate. Aí a gente não sabe, porque lá no calabouço não tem teclado para fazer a gente se arrepiar. Lá no calabouço não tem culto, não tem o apóstolo, não tem o profeta, não tem o pastor para fazer a gente dizer glória a Deus, aleluia. Não, lá somos nós e nós mesmos, mais Deus. Lá no pandeiro, lá numa bateria, lá no atabaque, lá numa nada, lá somos nós e Deus. Ou a gente constrói um santuário no peito para que ele se manifeste, ou nós vamos perceber que aquele santuário no qual a gente vai todo domingo não adiantou de nada, porque não gerou em nós um discípulo. Gerou um crente esotérico, cuja fé é sensitiva. Estou arrepiado, eu estou sentindo Deus nesse lugar. Pode ser um ar-condicionado, está gelado demais. Pode ser a produção do próprio inconsciente, pode ser catástrofe, pode ser o Espírito Santo, pode ser tudo, inclusive nada. Porque eu tenho ensinado os irmãos que eu amo a Deus, irmãos, e o Deus que eu tenho pedido para a minha vida é esse Deus que não está preso a templos feitos por mãos de homem. Esse Deus que não precisa que nós estejamos juntos para se manifestar na nossa vida. Não precisa de um tecladista tocando ao fundo. Não precisa de uma música que mexa com as nossas emoções, que não precisa de um animador de palco para fazer a gente se levantar. Eu quero Deus que sim, se manifeste num cultão desse com muita alegria, mas que acorde amanhã comigo na segunda-feira, quando eu não quero acordar porque eu tenho que trabalhar e pegar o trânsito do trem lotado e vou entrar na porta. Eu quero Deus que manifesta comigo quando eu tenho que sentar do lado daquele colega de trabalho que me inveja e que vive me caluniando. Eu quero Deus que está comigo quando eu abro a marmita e descubro que só tem arroz e ovo e dizer glória a Deus. Quero aquele Deus que está na minha empresa quando aquele mês eu não vendi nada e as contas não param de chegar. Eu quero Deus da providência. Eu quero Deus quando a injustiça abater a minha alma, aquele Deus que aquece a minha alma e diz, olha, o abatimento não é maior do que o meu poder em você. Eu quero Deus, mas não esse Deus da domingo. Esse Deusinho porcaria de fim de semana que muitos crentes conhecem. Quero Deus que aquele cujo dia não é só domingo, domingo é dia do Senhor. E a segunda-feira? A terça, a quarta, a quinta, de quem é? Eu quero Deus que é Senhor de todos os dias, de todo o tempo, de toda hora. Eu quero Deus que está conosco todo instante, em todos os cantos, principalmente nos calabouços da vida. É
calma, come, bebe, folga. Você não vai ter eternidade mesmo, você não vai ter transcendência. Então se empanturre na tua cachaça, na tua promiscuidade, morra de overdose logo uma vez. Sente prazer na carne, pelo menos, porque na alma tu não vai sentir nunca. Você não vai perceber nunca que é esse Deus. Porque esse Deus, quem é só batista não conhece, quem é só assembleano não conhece não. Quem é só da Universal, quem é metodista, não conhece não. Mas só aquele que se rendeu a Ele, de fato, de verdade, em espírito e em verdade, porque Ele procura a gente que se submete a Ele assim, que diz, sim, eu sou batista, mas isso não significa nada, eu sou de Deus, isso é tudo para mim. Isso é importante. É desse Deus que eu estou falando. Esse aplauso por Ele, aplauda forte, irmão. Aleluia. Por que os caras conseguiram transcendência? Eles sabiam que Deus estava com ele. Está sentindo, Pedro? Não, estou sentindo a dor no calcanhar. Estou sentindo a dor do rabo de comer. Estou sentindo o frio desse lugar molhado e úmido. Estou sentindo o peso da alma angustiada pela possibilidade da morte amanhã. Eu estou sentindo o peso da cegueira, porque eu não enxergo o palco dentro de mim. A única coisa que eu sei, pastor, é que Deus está comigo. Acabou. Bom, já que Deus está aqui, vamos adorar. Ele transformou cadeia em lugar de adoração. Como é que a gente consegue transcendência dessa convicção? Porque se a gente não tem essa convicção, as circunstâncias vão nos esmagar mesmo. Não tem como olhar para o que está diante de nós e falar assim, está tudo sob controle. Parece que está tudo perdido mesmo. Parece que o bicho pegou. Não pegou nada. Eu me lembro aqui falando sobre isso. Você já viu falar sobre isso? Depois de uma fala de Orovaldo Ramos, mestrão, alguém se levanta e diz para o Ari, diz assim, rapaz, eu não acredito em Deus por causa do mal na terra. Se Deus fosse Deus e se fosse bom, não haveria tanto mal na terra. Você acreditar num Deus que deixa a sua criação como ele está. Essa é a ideia dos deístas, dos teístas, né? Dos que acreditam que Deus criou e largou a sua própria sorte. Mas esse chegou ao ateísmo. Não pode haver um Deus, muito menos um Deus que criou isso. E não pode haver porque isso que ele criou está como está. Não creio em Deus por causa desse Deus do mal. Aí o Ari, brilhantemente, mais uma vez, diz, engraçado, eu creio nele exatamente pela mesma razão. Como assim? Eu creio em Deus por causa da existência do mal. Como assim? Aí ele começa. O mal respeita alguma coisa? Por exemplo, o mal respeita sexo? Não, eu só vou alcançar as mulheres e não os homens. Ou os homens e não as mulheres. Não, vou só alcançar os homossexuais. Não. O mal respeita sexo? Não. O mal respeita título? Eu só vou alcançar quem é analfabeto. Doutor, não. Não, doutor eu alcanço. Para quem não fez doutorado, eu não alcanço, não. Não, o mal respeita título. O mal respeita endereço. O mal respeita religião. O mal respeita conta bancária. O mal respeita alguma coisa. O mal respeita autoridades. O mal respeita gemadas no ombro, estrelas no ombro. O mal respeita a profissão. O mal respeita alguma coisa. Não, o mal não respeita nada. Se o mal não respeita nada, e se isso aqui está tudo perdido, por que o mal não toma tudo de uma vez? Por que quando passa uma desgraça assim de um tsunami, você vê tanta gente se solidarizando numa corrente de amor e solidariedade tão grande, tão bonita? Como é que você vê gente honesta ainda? Como é que você vê gente fiel? Como é que você vê tanto bem pela terra? Se o mal não respeita nada, por que o mal não domina de uma vez tudo? É simples, porque é uma força mais poderosa que o mal que o impede. Uma força que não se vê. Mas que mesmo você, um ateu, não tem como negar. Porque se tivesse tudo perdido, esse mal já teria dominado e nós não estaríamos mais aqui sentados em comunhão. Nós estaríamos aqui nos matando um ao outro. Nós estaríamos aqui fugindo do outro, comendo do outro. Por que o mal não domina? Porque há Deus. E Ele tem tudo sob controle. Ele ainda habita no meio da sua criação. E está tudo em ordem. Aí ele explica como eu já expliquei aqui. Às vezes a gente pensa que não está em ordem, porque a gente tem a visão de dentro, né? Mas é como eu costumo dizer, a terra é como um navio que saiu de um lugar e está indo para um destino.
dentro do navio, as pessoas fazem o que quiserem. Virou uma bagunça. Virou um caos. Meu Deus, não tem mais jeito, isso está perdido. É porque a gente está olhando de dentro. Mas essa história que a gente vive começou num lugar e vai terminar no outro. Esse planeta saiu de um lugar, está indo para outro. Nós saímos de uma origem, estamos indo para um propósito. Aquele que está sobre tudo e todos tem tudo sob controle. É que nós estamos dentro da bolinha azul e achamos que está tudo perdido. Não, essa é a nossa visão tacanha. A Deus. E está tudo sob controle. Fique tranquilo, meu irmão. Se você permanece quem é adorador, Deus vai mudar a tua história no tempo dele. Creia nisso. Catuca alguém e fala assim: Deus vai mudar a tua história. Se você crê, aplauda ele mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Da onde veio transcendência? Deus está comigo. Está nada, né? Ele abandonou. Você que está pensando, não. Você quer pensar assim, o problema é seu. Olha as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Tem uma música que fala sobre isso também. Pode botar ela aí. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Não é? Ministro de louvor para lá de lá, não é? Não sou da palavra. Por que Paulo e Silas conseguiram transcendência? Segundo, da convicção do propósito de Deus para suas vidas. Pedro, olha para cá. Chegou ao calabouço, não chegou? Mas ele não se esqueceu de onde veio. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Jesus pergunta a ele por 3 vezes, porque por 3 vezes Pedro o havia negado. E para cada pergunta, a cura de uma negação. E a cura foi tão espetacular que quando Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, e diz o texto que ele se entristeceu mesmo. Por que ele se entristece quando Jesus pergunta a terceira vez? Mesmo sabendo que Jesus sabia que ele o havia traído 3 vezes, ele poderia pensar: pô, Jesus está me perguntando 3 vezes porque tem dúvida do meu amor. Será que ele tem dúvida do meu amor? Mas por que Pedro se entristece? Porque Pedro sabe que Jesus não tem dúvida, porque Jesus lê corações. Como quem diz: pô, Deus, tu está me perguntando de bobeira, porque tu conhece o coração. Eu não precisaria te dizer isso. Olha para mim, olha aqui dentro. Tu sabes que eu te amo, para que você está me perguntando de novo? Eu não estou entendendo. Pedro se entristece porque conhecia o Deus que o perguntava. Olha aqui dentro, eu não preciso te falar. Eu estou nu diante do Senhor, eu conheço o Senhor. Olha o que Pedro está dizendo, cara. Ele poderia, muito bem, orgulhoso, dizer assim: acho que o Senhor me perdoou mesmo, o Senhor está me perguntando 3 vezes, deve ter alguma dúvida. Não, Pedro não tem essa dúvida não, porque Pedro conhecia. E quando Pedro se entristece, ele está dizendo: Deus, tu sabes que o que eu fiz lá atrás não tem nada a ver com a minha essência. Foi um equívoco meu, foi um ato de fraqueza, de prostituição. E eu sei que tu não te impressionas com a fraqueza de ninguém, nem com nada. Tu só procuras corações quebrantados. Há uma única coisa que te impressiona é coração quebrantado. Eu sei que tu não vais me acusar pelas besteiras que eu fiz lá atrás, porque tu conheces meu coração, olha meu peito. Pedro tinha tanta convicção que a terceira pergunta entristece. E Jesus diz: então apacenta meus cordeirinhos. E Pedro então sabia da missão que tinha. Ora, se a missão dele era tão grande, não poderia ter acabado naquele calabouço. Ainda não havia cumprido. Então lá dentro, ele tem a convicção de que Deus está com ele. E segundo, ele tem a convicção do propósito de Deus para a vida dele. Eu sei o que Deus quer de mim. Ele me diz: como ainda não foi cumprido, bom, esse calabouço tem algum propósito. Então, Silas, vamos louvar o Senhor? A gente não está entendendo o que é. Parece derrota, né? Parece fim. Mas ainda não cumpriu-se o propósito dele na nossa vida. Então tem alguma coisa para acontecer aqui.
E qual era o propósito de Paulo e Silas lá? A salvação do carcereiro. A salvação da família do carcereiro. Jesus estava entrando no meio dos poderosos pelos mais simples. Você lembra que Jesus, a história da redenção está marcada por tudo isso? Vai lá em Naamã, o general soberbo, bota uma empregadinha na casa, uma empregadinha só. Se ele fosse o nome de Deus para Israel, ele seria curado. A cura do general começa com a empregadinha que estava na casa dele. Ele chega na casa do profeta, o profeta diz: vai tomar banho, teu problema é banho. Mergulha 7 vezes no Jordão, toma banho e você cura. Ele fica indignado. E ele vai embora irritado. Aí aparece outro soldadinho. Ô general, toma banho. O que o senhor tem? O senhor não vai tomar banho? Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Toma banho, general. Paga o mico, vai que, né? Aí começou com a empregadinha, escrava de Israel. O soberbo nos submete, aparece um soldadozinho e diz: meu pai, general, faz isso. Sempre usando os mais simples. Sempre usando os mais simples. Ele começa lá atrás no Egito. Se Deus quisesse começar do grande portentoso, ele escolhia o exército de Faraó, não os escravos de Israel. Ele resolveu fazer através dos escravos. Ele coloca a glória em vaso de barro para que a glória seja dele. Aqui não é diferente. Ele começa a abalar as estruturas do poder, mandando recado pelos mais simples. Esse carcereiro foi um testemunho poderoso entre os pretores, entre a casta mais alta. Esse cara, quando chegou lá em cima, disse assim: não, eu vi tudo tremendo. Eu vi a cadeia arrebentando tudo. Eu vi. E olha, meu rei, ele podia ter fugido e levado todo mundo, mas ele permaneceu. Por quê? Por amor a mim. Imagina o testemunho desse cara junto aos generais, aos coronéis, aos majores e tudo mais. Jesus começa sempre por baixo. Pedro sabia que aquilo era o propósito de Deus. A gente pega exemplos. Deus nunca permite que algo ruim aconteça conosco sem propósito. Pega Daniel. Daniel foi levado para a cova dos leões. Qual era o propósito? Dobrar o coração do rei. E dobrou. Você pega José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Ele tinha toda a razão para odiar a sua família. Ele abriu mão da razão e ficou com afeto, com a graça de Deus. Usou de graça. Qual era o propósito de José ser vendido? Revelar a supremacia da vontade de Deus. Deus pega um injustiçado vendido como escravo e transforma em governador. É a vontade dele que se cumpre na vida de todos nós. Tu pega o exemplo do próprio Jesus na cruz. Jesus na cruz, Deus me desamparaste. Há um propósito, filho. Salvação dessa gente que está te crucificando. Meu irmão, você serve um Deus que te conhece, Ele sabe o que você está passando. Se Ele permitiu que chegasse até você, tem um propósito. Acredite, no lugar da sua vergonha, Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Mas absorva a postura de quem merece essa dupla honra. Porque se aí nesse lugar, se nesse calabouço no qual você está, você se deforma, a dupla honra não lhe diz respeito. A dupla honra é para filho que continua filho a despeito das circunstâncias, por causa da convicção de que o pai não abandona e de que ele tem tudo sob controle e há um propósito para esse negócio. Então não adianta se você não se convencer disso. Não adianta dar uma de rebelde, não acredito em Deus, eu vou embora, eu vou largar a igreja, o Senhor não é bom, eu vou cair no mundão e eu vou fazer tudo. Cara, isso tudo que em Deus, tudo aqui em quem só prejudica você. Se tu vai fumar, se tu vai cheirar, se tu vai se prostituir, se tu vai se matar, muda a vida de quem? A tua. Só faz tua mãe sofrer, teu pai sofrer, teus filhos sofrer. Porque o resto do mundo não está nem aí pra gente, irmão. Rebelião, revolta, só revela o que habita a tua essência. Porque se o que habita a tua essência é o Espírito de Deus, a revolta não encontra
nem hipótese dentro de nós. Se o que Deus tem para mim é isso, para o dia de hoje, nisso, no dia de hoje, eu vou glorificar o meu Deus, porque há propósito nisso, no nome de Jesus. Há propósito na tua vida. Eu quero terminar. Da onde que eles conseguiram transcendência? Não é? Conseguiram dar convicção de que Deus é o Deus que livra. E livra por meios naturais, não é? De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões. Então ele pode agir por meios, melhor dizendo, sobrenaturais, mas também pode agir por meios naturais. Lá no 35 diz, quando amanheceu, os magistrados mandaram os quadrilheiros a dizer, soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras dizendo, os magistrados mandaram que fossem soltos, agora pois saí em paz. Por que os magistrados mandaram soltá-los? Porque a cadeia se abriu naturalmente, eles não saíram. Porque não entenderam que a cadeia aberta era a razão para sair. Eles entenderam que mesmo a cadeia aberta era lugar de ficar, porque a cadeia não era para eles, era para salvar o carcereiro e sua casa. Eles não se furtaram da dor porque pensaram só em si. Eles pensaram no próximo. E porque Deus viu neles, a despeito da dor, solidariedade, obediência e convicções, Deus diz, eu agi no sobrenatural, mas dessa vez eu vou livrar vocês naturalmente. Ó, manda soltar esses caras aí. Por quê? Por causa do testemunho do carcereiro. Perceba, quando você é alcançado pelo mal, pela injustiça, pratica mal e injustiça, você pode estar machucando alguém que era plano de Deus usar para te abençoar amanhã. Quer saber, irmão? Você que está sozinho, abandonado, você que se acha o mais injustiçado dos seres do planeta, coitadinho de você, coitadinha de você, tão injustiçado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se preocupa comigo. Você não está aí à toa. Olhe para trás, é possível que você tenha machucado tanta gente, se omitido de abençoar tanta gente, tenha sido tão invasiva na vida de tanta gente, que essa gente não quer saber mais de você. Essa gente era a gente que Deus colocou no teu caminho para você abençoar, porque plantando nelas a tua bênção, delas você colheria hoje, no tempo da adversidade. Mas o que você fez? Viveu para si e foi uma pessoa chata, antipática, nojenta, estraga prazeres, mal amada. Não precisa de ninguém. Conhece alguém assim, irmão? Todos conhecemos, né? Toda família tem um, não tem? Toda empresa. Tem família que só tem gente assim, né? Não aqui. Aqui é uma bênção. Aqui só tem gente abençoada, equilibrada. Aí você vive criticando, falando mal, jogando balde de água fria na alegria dos outros. Eu preciso de quem? Eu me basto. Não, não se basta não. Você sabe que não se basta. Isso é uma forma de se proteger. Você está tão mal consigo mesmo que você tem que vender uma outra imagem para não revelar que de fato você tem. Então essa solidão que te esmaga não é produto da maldade do mundo, é produto da tua falta de plantio no passado. Quer colher no futuro? Viva no presente diferente da forma como você viveu no passado. Comece a plantar hoje. Porque esse calabouço talvez não seja o último da tua vida, outros virão. E daí, se eu já tenho experiência desse aqui? Paulo e Silas saem, outros calabouços vieram. Qual o problema? Ô Silas, lembra da última calabouço que a gente teve? Tu lembra o que Deus fez lá? O problema é tu, Silas? Não, porque está tudo certo. É só esperar a manifestação do Senhor. Vai acontecer no nome de Jesus. E eles foram fiéis até o final da vida. Eles foram os caras. Eles foram tremendos. O Deus deles é o nosso. Então, irmão, permita-se tomar pela convicção de que você não está sozinho. Diga, eu não estou só. Quando alguém fala assim, ó, esse cara não está sozinho não, né? É verdade, não estou sozinho não, nunca. Esse cara não está só não, não estou mesmo.
Há alguém que acompanha a gente, louvado seja o nome do Senhor. Se permita absorver pela convicção do propósito de Deus na sua vida. Ele sabe o que, é que você está passando, sabe do seu potencial. Lembra? Ele não permitiria que viesse dor que você não pudesse suportar. Se essa dor chegou, você pode suportar. Então veja o tamanho como Deus te vê. E se Ele permitiu que chegou ao propósito, desculpe o propósito de Deus e sirva-o nesse propósito. E você vai ver que essa dor acaba. Terceiro e último, permita-se convencer de que Deus é um Deus que livra, seja por meios sobrenaturais ou por meios naturais. Termino lembrando vocês de Mateus 17. Abra sua Bíblia, Mateus 17. Terminei minha palavra. Já descobriu a música? Já. Mateus 17. Olha o versículo 24. Tendo chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas, impostos. E lhe perguntaram: o vosso mestre não paga imposto ou de dracmas? Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo são isentos os filhos. O que Jesus está falando? Jesus está falando que quem cobra o imposto é o rei. E ele faz alusão a uma lei que diz que quem é descendente de rei não paga. Jesus vem da raiz de Jessé. Jessé, pai de Davi. Jesus era conhecido como filho de Davi porque ele vem da linhagem de rei. Jesus, por lei, não pagaria imposto. Por isso ele diz: logo são isentos os filhos, como quem diz: eu não pago imposto. Mas olha o versículo seguinte: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, dá-lhe por mim por ti. Um estáter valia 2 de dracmas. Aí Jesus fala assim: ó, eu não devo nada a eles, mas para que eles se escandalizem, Pedro? Vai ao mar. Tu é pescador, não é? Joga o anzol, não rede. O primeiro peixe que morder, se tira. Abre a boca dele e tem um estáter dentro da boca dele. Pega a moeda. Cara, peraí, irmão. Uma coisa, tu fala assim, ó, vai jogar a rede no mar. Pô, agora eu vou jogar um anzol, vou pegar um peixe. E é exatamente o peixe que tem uma moeda dentro. Para você que não tem fé, fica demais, né, irmão? Ô, pastor, isso está dizendo que eu sou retardado. Nós somos bem retardados mesmo. Não há lógica nisso, não. Assumimos a nossa retardadice e a nossa burrice para crer numa idiotice dessa. E pior que a gente crê, né? Aí ele vai, eu fico imaginando Pedro: pô, cara, Jesus está... Desculpa o termo, Jesus está de sacanagem comigo. Não é possível. Pô, não é possível, cara. Que isso, cara? Não, mas eu sei quem é ele, né? Ele jogou, veio o peixe. Aí você imagina ele pegando o peixe. Não, cara, não vou. Ah, não é possível, cara. Eu vou abrir a boca e vai ter moeda aqui. Ele abre a moeda, tem um estado. Ele voltou e pagou. Pensa. Jesus sabia que no meio do mar havia um peixinho entalado com a moeda. Você acha que ele não sabe o que você está passando? Você acha mesmo que Deus esqueceu de você? Pedro, tem um peixinho entalado. Salva esse peixinho lá. E você vai saber que o que o está entalando não é maldição, não, é uma bênção. Você acha que Deus não sabe o que está te entalando? E mais, o que está te entalando você chama de maldição, de abandono. Pode ser uma grande bênção sendo gerada dentro de você. Porque é um Deus que sabe que tem um peixinho no mar entalado que vai saber o que Deus está passando. Aleluia. Pô, cara, não tem calabouço que pare a gente. Meu irmão, o que você está vivendo é bobagem. Teu Deus é maior. Posture-se como filho, ele vai mudar a tua sorte. E o teu testemunho vai alcançar a vida de alguém. Quem recebe essa palavra?
melhor aplauso a Ele.